Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Bom, sejam bem-vindos ao meu canal Cumprindo a Missão e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. Quem é Jesus e as consequências da sua morte na cruz? Eu vou utilizar as cartas, de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo, ele cita a obra redentora de Cristo. Ele fala de quem é Cristo e as consequências da sua morte na cruz. Interessante nesse texto que Jesus, aqui não está falando apenas da morte de Jesus Cristo. Aqui está falando que ele é o primogênito, que ele estava com Deus, que ele é Deus. E ele estava com Deus desde a criação. Ele é antes de tudo. E por ele, através dele, tudo se fez. Ele é a primazia, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Então, Jesus é antes de todas as coisas. E é por isso que nele todas as coisas subsistem. E tudo foi criado por ele, através dele e para ele. E as consequências, aqui Paulo, no decorrer dos versículos, ele vai falar das consequências da morte de Jesus Cristo. Quais foram as consequências? Ele trouxe a paz novamente. Por quê? A partir do momento que houve-se a queda, o pecado lá na criação, quando o homem desobedece à ordem de Deus, criou uma desordem em toda a criação. E aí Jesus veio para quê? Para reconciliar toda a criação em Deus. Interessante que muitas vezes nós cristãos, a gente acredita que Deus, ele veio morrer na cruz apenas para nos salvar. E isso é uma verdade. Ele veio morrer na cruz para nos salvar, ele veio para nos reconciliar, porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve-se também a morte. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna em abundância, no céu, no paraíso. E aí, o que acontece? Ele veio, mas ele não veio reconciliar somente o homem, nós, seres humanos, as mulheres, em Deus. Ele veio reconciliar toda a criação. Por quê? Porque o homem era responsável pelo cuidado da criação. Deus cria o Éden lá no princípio, lá em Gênesis. Deus cria o jardim do Éden e cria o homem para tomar conta do jardim. A partir do momento que o homem quebra uma ordem de Deus, quebra um princípio de Deus,
cria-se uma desordem, tanto na vida dos seres humanos, quanto em toda a criação. Só que é interessante que Paulo fala aqui, no versículo 23, a partir do 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aqui, Deus morreu por todos. Só que aqui Paulo está nos exortando, está nos chamando a atenção. Se é que todos esses, para quem Jesus morreu, estão permanentes na fé. Permanecem na fé, na esperança. Quem é a esperança? Jesus. Quem é a fé? Jesus. A fé em quem? Naquilo que ele fez. Naquilo que ele fez por nós. Que traz consequências para o dia de hoje e também consequências para o dia futuro. Para a nossa eternidade no céu, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais Covid-19, onde não haverá mais pandemias, onde não haverá mais aflições, preocupações, tormentas da nossa alma, da nossa carne. Então Paulo está chamando a atenção, peraí, antes de quê? Antes da cruz, antes da morte de Jesus Cristo, éramos errantes, éramos maus. Agora nós possamos ser santos. O que é ser santos? Ser santificados. Ser santificados em quem? Nele, em Jesus Cristo. Através do quê? Através do relacionamento com Ele. Seja em oração, seja na leitura da palavra, seja em consagração, seja na obediência dos seus mandamentos, no temor dos seus mandamentos e da sua ordem, das suas ordens, das suas leis. Mas temos um livre-arbítrio também. Podemos optar por seguirmos essa ordem, mas podemos optarmos por não seguirmos. Talvez não faz sentido, e muitas vezes não faz sentido porque não conhecemos. Para fazer sentido, temos que nos relacionar. Jesus é o principal interessado de que você o conheça. Ele te deu livre-arbítrio, mas se ele vê em você uma vontade de querer conhecer, você pode ter certeza que ele vai se achegar a você, que ele vai se aproximar, porque ele é o maior interessado que você o conheça, que eu e você o conhecemos. Precisamos confiar. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus e o que ele veio fazer na Terra e quais as consequências, os benefícios que eu e você adquirimos através dessa morte? E foram muitos benefícios. Foram muitos benefícios através da morte, vida em abundância, vida eterna, paz com Deus. Não temos mais o pecado original. O que é o pecado original? O pecado que através de Adão, nós somos descendentes de Adão e Eva. Não temos mais, e Jesus quebra isso na cruz e nos dá o livre-arbítrio. Pecamos se quisermos. Temos a escolha de não pecarmos. E como conseguimos não pecarmos? Nele, estando nele. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa fé. Agora não basta apenas falar, não basta apenas ouvir, né? Como diz lá no livro de Jó, eu te conheci apenas de ouvir falar. Tem que ter intimidade. Tem que ler, tem que aplicar esses princípios na minha vida, na sua vida. Isso não é automático. E Deus não faz sozinho. Porque senão ele deixa de ser Deus e ele vira mentiroso, porque ele quebra a própria lei dele. Se ele deu o livre-arbítrio, ele me deu o poder de escolha. Ele só vai se revelar a mim e a você se eu e você quisermos. A escolha é minha, a escolha é nossa, é sua. Se relacione com ele, conheça a profundidade desse texto. O que diz esses versículos sobre quem é esse Cristo?
Quem é esse Jesus que para algumas religiões é apenas mais um profeta? Foi apenas mais um homem? Não. Jesus é Deus. Claro, ele veio sim, a sua morte veio, ele deixou a sua glória lá no céu, veio como homem na terra, viveu como homem para conhecer a minha e a sua necessidade. Foi tentado, em outro texto diz que ele foi tentado em tudo. Para isso, fica muito mais fácil nos ajudar, porque nos conhece, sabe o que acontece dentro de nós, com a nossa humanidade, as nossas fraquezas, nossas limitações. Vamos entender a profundidade desses versículos. Quem é esse Jesus, esse Cristo, que deu a minha vida, que deu para ti a vida? Somos criaturas suas, somos seus feitos. Tudo foi criado para Ele. Mesmo que você e eu não reconhecemos, nós fomos criados para Ele. Tudo é através dele, por meio dele, tudo subsiste. Venha conhecer esse Jesus que fala conosco de uma maneira tão profunda através do missionário Paulo nesses versículos. Deixa ele abrir o seu coração e a sua mente, o seu intelecto, para que ele venha falar e venha se revelar a você através das suas palavras, através das suas escrituras. Porque sim, as escrituras foram escritas por homens, mas por homens instruídos por ele. Dê oportunidade para ele. Ele está tão perto de você. Ele está do seu lado, batendo na porta do seu coração. Talvez hoje você esteja aflito, preocupado por conta das consequências deste mundo que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país. Deixa ele acalmar o seu coração. Deixa ele te dar paz para a sua alma. Porque ele veio para dar paz. Para dar paz a toda a criação. Em Salmos, Davi repete em vários dos seus salmos que a nossa alma se refugia em Deus. A nossa alma é aliviada em Deus, no relacionamento com Ele. Aquieta, acalma-se. Ouve, para um pouquinho de ouvir a sua voz, os seus pensamentos, para ouvir o que Ele tem para te dizer. Abre o seu coração para Ele. Abre os seus olhos, os seus ouvidos. Ele quer falar com você. E Ele vai falar com você. Se você assim escolher e decidir por Ele. Fique com essas palavras no seu coração e medite. Medite nelas. Deixa elas encontrar espaço nos seus corações. Deixa o seu Deus, o seu Criador, aquele que te fez, falar ao seu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Dê muitos likes, curte bastante. Vamos pregar o Evangelho. Deus, Jesus, conta comigo, conta contigo. Que o poder dele seja manifestado na minha, na sua vida e em todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.